Bom dia, pessoal, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo essa aula aqui. E aí, tudo bem? Essa videoaula aqui, ela foi montada, na verdade, para ajudar a especificar, exemplificar um pouquinho melhor o present perfect, que é um tempo verbal um pouquinho confuso no inglês, e também colocar algumas das situações que existem com o uso do present perfect. Recapitulando um pouquinho sobre então esse tempo verbal, ele mostra ações no passado que são refletidas no presente. Ou, se você quiser colocar de outra forma, você pode dizer que é uma ação que foi começada no passado, porém que ainda não terminou. Então ela vem sendo executada no tempo atual. Acredito que todo mundo lembra do since e do for. O since significa desde e o for significa por. Tá? Então, por algum tempo, por um certo tempo. Essas duas palavras aqui são dois ótimos exemplos de como essa situação acaba se encaixando no present perfect. Olhando aqui embaixo, a gente tem uma linha do tempo, ok? Então vamos considerar que hoje a gente está em 2012, que realmente nós estamos em 2012, e coloquei um período aí de 2 anos atrás, cerca então de 2010 aí, 2 anos atrás, para a gente poder exemplificar melhor essa situação. A linha vermelha aqui representa uma ação que nós começamos em 2010, começamos 2 anos atrás, e nós vamos executando essa ação até o período atual. Por exemplo, então, se você colocar aqui, como mostra na setinha, I have worked since 2010. Eu trabalhei desde 2010. Então, foi uma ação que começou em 2010 e também se estendeu até os dias de hoje. I have worked for 2 years. Eu trabalhei por 2 anos. Note que não necessariamente estou especificando o ano que eu comecei a trabalhar, então 2010 não entra nessa frase aqui. Porém, o período de 2 anos é mostrado. I have worked for 2 years. E um terceiro caso até, I have been working for 2 years. Eu tenho trabalhado por 2 anos. Mais uma vez também mostrando uma ação que começou no passado e está sendo refletida até hoje. Então eu continuo trabalhando, continuo ganhando dinheiro, continuo empregado. Então foi uma ação que veio se desenrolando, se desenvolvendo conforme o passar do tempo. Outro caso também que o Present Perfect aponta é uma ação em determinado período do passado. Voltando para a linha do tempo aqui, então, nós temos a data de hoje, o período de hoje, e nós temos um período no passado, um período que, veja bem, ele não está especificado, então eu não tenho certinho a data que ele começou, a data que ele terminou. A gente sabe que foi um trecho no nosso passado que ocorreu alguma ação, alguma atividade. Olhando como exemplo aqui na setinha vermelha, he has studied with me, ele estudou comigo. Quando? Isso não é importante. Na verdade, o importante é saber que ele estudou comigo no passado. É isso que eu estou querendo focar quando eu falo essa frase aqui. He has studied with me. Ok? Pensando nisso, algumas das situações que acontecem no Present Perfect, tá? Existem formas de você melhor apontar o tempo, o período que essa ação foi desenvolvida, que ela aconteceu. A primeira situação seria o just, que é quando alguma coisa acabou de acontecer. Ah, como assim acabou de acontecer? Tá? Pegando a linha do tempo aqui, então nós temos o período de agora e perceba que a setinha vermelha indica que a ação ocorreu agora há pouco, faz pouco tempo que ela aconteceu, praticamente junto com o momento presente, o momento atual, tá? Essa ação é um exemplo de quando eu vou usar o just. Por exemplo, he has just talked to me. Então ele acabou de falar comigo. Acabei de encontrar com ele na esquina, a gente conversou e eu já saí, ele foi pro lado dele, eu fui pro meu, então acabou de acontecer. He has just talked to me. Outra situação, outro exemplo, she has just gone home, então ela acabou de ir para casa, então ela estava aqui, acabou de ir para casa, acabou de sair. E we have just seen him, nós acabamos de vê-lo. Então ele acabou de passar aqui, a gente acabou de ver que ele estava por aqui, acabamos conversando com ele, mas foi uma situação que aconteceu rapidinho, aconteceu faz pouco tempo, praticamente junto com o período agora, tá? Como eu não necessariamente, não especificamente, eu não coloco escrito certinho, bonitinho o tempo que aconteceu, né? Então o momento que isso aconteceu, a hora, ou o mês, ou o ano, a gente considera isso aqui uma ação de present perfect, porque eu estou focando na ação que acabou de acontecer. Então just é uma forma aí de melhor colocar a sua ideia para quem está falando com você, para o seu interlocutor no caso, ok? Uma segunda situação seria o already. O already, ele é quando alguma coisa já foi feita, alguma coisa já foi realizada. Ele é geralmente, boa parte do seu uso, é em frases afirmativas, ok? Vamos colocar então mais um exemplo aqui com a linha do tempo. A gente tem o agora, tem a setinha vermelha que é quando foi realizada a ação. No momento presente, hoje eu pergunto então para você: Has he done his homework? Ele fez a lição de casa dele?
né? Veja bem que eu estou colocando no present perfect porque eu estou focando a ação, eu não quero saber quando necessariamente ele fez, mas eu quero saber a ideia aqui, o que é importante é se ele fez ou não a lição de casa. É bem papo de professor mesmo, né? Ele fez a lição de casa, né? Então, has he done his homework? A ação no passado vai me dizer que he has already done his homework. Então ele já fez a lição de casa dele. Quando? Não é realmente importante isso. O importante é dizer que já foi feito, já foi realizada essa lição de casa dele. He has already done his homework. Ok? Vamos então a uma situação de perguntas, no caso, né, e que também serve para as frases negativas, que é o yet, ok? O yet ele passa a ideia de algo que já foi realizado, se você estiver falando de perguntas, ou algo que ainda não foi realizado se você estiver falando de frases negativas, ok? Vamos colocar aqui na linha do tempo, então. No momento presente, eu uso a mesma pergunta, eu faço a mesma pergunta que eu fiz no outro exemplo do already, mas eu quero dar um pouco mais de ênfase nessa minha pergunta. Então, has he done his homework yet? Ele já fez essa lição de casa dele? Né? Então, has he done his homework yet? Esse momento passado aí, então, vai me responder que he hasn't done his homework yet. Então, ele ainda não fez a lição de casa dele. Veja bem que eu não estou usando o already nessa situação, certo? Por quê? O already ele é usado em frases afirmativas, na maior parte das vezes, ok? Enquanto o yet ele é usado nas frases negativas para indicar essa ideia de já, tá? E é interessante, se você observar as duas frases aqui, vocês percebem que o yet ele geralmente aparece no final da frase. Então, não dificilmente, mas ele é muito, muito, muito comumente usado no fim das frases, ok?